Então, eu me chamo Ednei Messias, né? Sou psicopedagogo. Atualmente atuo, né, dentro de espaços multidisciplinares, né, de apoio à inclusão nos espaços escolares, né, no interior da Bahia. E estou aqui nesse exato momento, primeiramente, para agradecer, né, à Universidade Federal da Bahia por ter aceitado a submissão, né, do meu livro para ser lançado, né, no sexto Congresso Baiano de Educação Inclusiva, né, e no quarto Simpósio Brasileiro, né, de Educação Especial, né, que irá ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de outubro em Salvador. Então é uma satisfação enorme poder estar participando e ainda mais por entender, né, que o meu trabalho, fruto, né, de uma sensibilidade tamanha por esta causa, que é a inclusão das pessoas com necessidades educativas dentro dos espaços escolares e ter um trabalho aceito e ainda dentro de lançamento de livros. É uma satisfação enorme. E assim, muito se pergunta, ou o que se pergunta, ou nos fazemos refletir individual e coletivamente dentro dos espaços educativos, o que era o ser cuidador escolar. Então, assim, por que lançar um livro? Por que escrever sobre esse profissional? Então, a ideia nos remete a anos de reflexões, anos de observação dentro dos espaços escolares, em que, na medida em que os cuidadores eles estão se alargando enquanto profissão, a legislação ainda o coloca numa condição subalterna, sem uma fundamentação legal que o encoraja a continuar dando saltos de qualidade na formação, na sua própria valorização pessoal. O termo cuidador escolar, ele é dado dentro dos municípios baianos, principalmente no interior, é trazido para dentro dos espaços como único e exclusivamente aquele sujeito capaz de usar da sua habilidade nos aspectos de higiene, nos aspectos de locomoção da pessoa com deficiência ou com transtorno, mas a ele é podado ainda o direito do processo de mediação escolar, né? E aí o livro ele trata, ele demonstra, ele reflete essas necessidades de ampliação e ela reflete também a necessidade de valorização profissional, de melhoria salarial, né? E principalmente de que se criar e se arquitetar em torno dos espaços educativos um currículo escolar que o forme capaz não unicamente de atender nos aspectos de higiene, locomoção e saúde, mas que ele possa também ampliar e alargar o universo, né, de um olhar um pouco mais pedagógico e que possa também contribuir dentro da própria formação desses sujeitos com deficiência que estão dentro dos espaços educativos. E aí nesse livro eu retrato um pouco dessa necessidade, a necessidade desta formação. Por que isso? Porque as minhas observações, né, diretamente no contato com a escola e ajudando no processo de formação e de entendimento da função do cuidador, a gente vem percebendo que muitos deles são colocados dentro dos espaços escolares sem nenhuma formação que o direcione a melhor atender aquela demanda no qual está sobre a sua responsabilidade. Então, assim, o livro ele vem trazendo de forma cronológica um pouco da história, né, do processo educacional, essa própria relação entre educação especial e essa relação de exclusão social. Ele retrata muito quem é o cuidador escolar dentro das relações e como ele se encontra dentro do processo da legislação e das formatações, né, de uma possível transformação em profissão. A gente vem no livro discutindo também, tentando trazer a percepção sobre como a criança se desenvolve, né, quais são os marcos do desenvolvimento da criança, para que o criador possa também compreender isso. O processo de as dificuldades que se apresentam como dificuldades cognitivas, para que ele possa compreender essas nuances, entender o processo do que é ele sair da condição
de mero cuidador para a condição de mediador escolar. Ou seja, o livro ele traz, ele retrata e ele motiva ele a continuar dando passos de qualidade na direção de um melhor entendimento do sentido do que é ser, né, um apoio ao processo de inclusão escolar, e de forma categórica essa construção, né, de uma aliança em torno desse sujeito com necessidade educativa especial. Então, assim, o livro ele é um pouco de duas vivências, ele é um pouco de muitas angústias, e ele tem uma tentativa, né, muito grande de ser algo que contribua, né, para que esse ser humano, né, que se constitui hoje dentro da nossa realidade, principalmente da nossa realidade aqui do interior da Bahia, como alguém que chegou justamente para ficar, né? Então, se ele justamente vai ficar, ele precisa ser criado dentro dos seus aspectos de formação, precisa ser criado essa ideia de quem é esse sujeito, né? Quais são as prerrogativas que o insere dentro do ambiente escolar, né? E até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode contribuir, né? Ou seja, muitos daqueles que vão dentro do ambiente escolar para ser cuidador de crianças com dificuldades de aprendizagem, com necessidades educativas, com transtorno, com deficiência, muitos deles estão lá e não conhecem a sua devida responsabilidade. Então, o livro ele tem essa pretensão, né, de contribuir, né, no alargamento, né, dessa profissão, e no entendimento de que sem essa profissão, né, os espaços educativos eles acabam criando maiores dificuldades no seu processo, porque ele vem, né, para ser esse apoio, para ser essa reflexão, né, sobre a sua própria conduta enquanto ser humano sensível, que precisa olhar esses sujeitos que estão nesse universo escolar e que precisam estar lá de forma regular, né, com devido respeito e com o devido direito assegurado de estarem lá. Então, o livro ele retrata justamente aquilo que é uma angústia de muitos dos educadores, né? Esse sujeito que chega para estar com a criança com necessidade educativa especial, né? Quais são as contribuições que ele pode efetivamente dar, até onde ele pode chegar, né? E quais são as suas limitações do ponto de vista profissional, né? Então, assim, as contribuições do livro tecem essa linha de reflexão. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, à Universidade Federal da Bahia por ter aceitado, né, a minha submissão desse livro, e fico feliz, né, por entender que dentro de um processo, né, de universo da academia, nesse universo de toda a nossa Bahia, né, esse livro possa chegar a outras pessoas e também contribuir com esse processo de reflexão. Então, que nós possamos continuar, né, sensíveis à causa da educação especial nesse universo que precisa ser mais e mais sonhado, né? Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.